Ó, estamos de volta. Mais questões. Nós vamos exercitar tanto que vai chegar um momento, na hora que a gente ler a questão, aqui já sei resolver. Na hora de começar a ler, já tem a resposta. Tá certo? Esse vai ser o nosso objetivo. Nós vamos passar. Certo? Eu vou passar. Você vai passar. É você querer. Então vamos dar continuidade à questão de número 7. Vamos ler? Certo? Um elevador foi projetado para, atendendo às normas de segurança, transportar no máximo 12 caixas tipo 1, cada qual pesando X quilos. Então lembre, eu tenho 12 caixas tipo 1, certo? E pesando X quilograma cada caixa, exclusivamente. No máximo 28 caixas, tá certo? Cada qual pesando X, ou exclusivamente. No máximo 28 caixas tipo 2, cada qual pesando Y quilo. Olha, você pode também usar 28 caixas tipo 2, cada caixa vai pesar Y quilograma. Sabendo que os pesos dessas 40 caixas totalizam 1.056 quilogramas. A diferença entre os pesos de cada caixa do tipo 1 e do tipo 2, tá certo? É igual a 8 kg. Nessas condições, quem é X sobre Y. Pronto. Então, o que eu preciso? Encontrar o valor de X e o valor de Y. Me acompanhe os dados. Acompanhe aí o seu material. Vamos ver dados. Ora, a caixa. Então, vamos ver aqui. Ó, a caixa tipo 1, o peso é X. Certo? Caixa tipo 1, peso é X. A quantidade são 12 caixas. Então, 12 caixas. Então, na realidade, nós temos 12x. Pronto. Caixa tipo 2, ela pesa Y. São quantas caixas? Tá certo? São 28 caixas. Então, 28 caixas. Então, o peso é 28Y. Ele diz, a informação que eu tenho é que as 40 caixas, então implica, certo? A massa, né, o peso. Então, nós temos 12x mais 28y. Isso aqui tem que dar 1.056. Então, lembre, isso são os dados da questão. Certo? Toda essa informação eu estou tirando, acompanhe. Tá? Eu estou com o material aqui acompanhando direitinho. Aí, essa informação. Outra informação que eu tenho é que a diferença entre os pesos da caixa tipo 1, que é X, menos, né, a diferença do tipo 2, essa diferença é, na realidade, igual a 8. Pronto, é uma outra informação que nós temos da questão. Então, o que é que nós precisamos observar aqui? Como é que se resolve esse sistema para facilitar um pouco? Então, nós poderíamos multiplicar essa daqui por 28, certo? Ou por menos 12, para que aconteça quem? A simetria. Mas é muito importante se fazer simplificação, diminuir as contas. Então, eu vou fazer o seguinte, olha aqui, me acompanhe. Nessa primeira, eu vou dividir ela por 4. Tá certo? Por que dividir por 4? Porque eu divido 12 por 4, 28 por 4 e 1056 dividido por 4. E vou multiplicar essa segunda, eu vou multiplicar ela por 7. Explico já por que eu vou multiplicar por 7. Então, vamos começar a fazer as coisinhas. Se eu divido por 4, 12 dividido por 4 dá 3. Então, fica quem? 3x. Mais 28 dividido por 4 dá 7. 7y. 1056. A série dividido por 4. Então, deixa eu fazer aqui, ó. Depois eu apago. 1056 dividido por 4. Então, aqui 10 dá 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Certo?
Abaixo 5, então fica 25, dá 6. 6 vezes 4, 24 para 25, 1. Abaixo o 6, baixou o 5, agora o 6. 4 vezes 4, 16, para 16, nada. Então, na realidade, isso aqui é 264. Então, 264, ok? Agora, por que eu devo multiplicar essa segunda por 7, professor? Porque já apareceu 7y aqui, e aqui eu tenho y. Se eu multiplicar por 7, vai aparecer a simetria. Então, fica 7x multiplicando por 7, fica 7x menos, multiplicando por 7, 7x menos 7y, 7 vezes 8 dá 56. Então, agora soma. Resolver o sistema de uma maneira bem simples. Então, faz o pitchuzinho gostoso, se livra de quem? De uma das variáveis, e somando esses dois elementos aqui, então eu fico com 10, né? Eu fico com 10x, que é igual, se eu somar, vai dar 10, vai dar, 6 e 4, 10, 7, 5, 12, vai 1, 3. Então, dá 320. Simplificando um pouco, como eu tenho um zero de um lado do outro, então, na realidade, o meu x é igual a 32. Então, lembre, x é igual a 32. Pronto. Sabendo o valor de x, então fica fácil de encontrarmos o valor do y. Por quê? Porque x menos y é igual a 8. Aí eu faço assim, x, que é 32, menos 8, aí eu botei logo para cá, menos 8 é igual a y. Então, meu y, na realidade, é igual a quem? A 24. Então, meu y é igual a 24. Então, lembre, x, eu tenho o valor do x, vamos repetir, eu tenho o valor do x, que é 32, e tenho o valor do y, que é 24. O que é que nossa questão pede? Vamos rever, no final, nessas condições, quem é y sobre x. Y sobre x. É danado para o aluno, na pressa, fazer x é o primeiro sobre o segundo. Não, cuidado, é y sobre x. O y é 24 e o x é 32. Então, simplificando um pouco, vamos dividir em cima e embaixo por, vamos dividir embaixo por 8, cima e baixo por 8, simplificação simples. Aí, o que que eu tenho? 24 por 8 dá 3, então, 32 por 8 dá 4. Então, na realidade, nós temos, tá certo? Na questão, veja aqui. Então, o que que nós temos? Veja comigo, Ele diz, nessas condições, y sobre x é igual, y sobre x, cuidado, é y sobre x. Na realidade, se você observar, nós encontramos 3 quartos. 3 quartos está no item C de coisa, tá certo? Item C de correto. Pronto, bem simples a questão, não existe grau de dificuldade nessa. É só ter a paciência, tá certo? Olha, lembre, nós estamos resolvendo questões da mesa, tá certo? Da Fundação Carlos Chagas, certo? Questões elaboradas, muito interessantes, bem envolventes, né? Questão assim de imediato, são questões envolventes que levam você a repensar, ok? Então vamos para a questão de número 8. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o índice de massa corporal pode ser calculado pela expressão. Então, ele pode ser calculado por essa expressão aqui. Certo? P sobre H ao quadrado, onde P é o peso, tá certo, da pessoa em quilogramas, e H é a medida de sua altura. Então, peso, né, peso da pessoa e a altura, em metro. Se para um determinado adulto que tem 1,8 metro, a unidade está correta, a mesma, média de altura, e tá certo? O índice de massa corporal, o IMC, é 25. A massa muscular, M, é igual a 40% do seu peso. Então, M em quilogramas é igual a.
Então, vamos ver aqui qual é a informação que eu tenho. Eu tenho a informação, veja aí, ó. A informação que eu tenho é que o índice, certo? Que esse índice, tá certo? Esse índice é, na realidade, P, que é o peso, dividido pela altura ao quadrado. Quais são as informações que eu tenho da questão? Eu tenho que, vamos ver, que o índice, tá certo? Que esse índice é igual a, certo? A 25, a informação que eu tenho, tirando os dados da questão, certo? E que a nossa altura é, na realidade, 1,8. Lembre que as unidades, isso aqui está a unidade metro, isso aqui está em quilograma. Beleza. Se você observar para essa expressão, aqui nós temos três elementos. O índice, o peso e a altura. Eu tenho o índice e tenho a altura. Então, na realidade, está faltando quem? Está faltando o peso. Então, o nosso objetivo agora é encontrar o peso. Então, vamos substituir, certo? Então, eu tenho um índice que é 25, certo? Substituindo, ó, o índice que é 25 é igual ao peso, que é desconhecido, certo? É o que eu quero determinar. A altura, que é 1,8, só que isso é ao quadrado. Então, o peso, na realidade, vai ficar o quê? 25 vezes 1,8 ao quadrado. Então, 1,8 vezes 1,8, umas continhas aqui, para a gente dar continuidade. Então, 8 vezes 8, produto, 8 vezes 8, 64, certo? Vai 6, 8 vezes 1, 8, 6, 14. Dá 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 1 é 1, então nós temos 4, nós temos 12, nós temos 3. Lembrando que nós temos aqui duas casas decimais, então vem para cá e conta duas casas decimais. Então, na realidade, o nosso peso, na realidade, é 3,24, tá certo? No nosso peso, então nós temos 1,8 ao quadrado. Então, são duas casas decimais, dá 4, dá 12, dá 3, tá certo? Então, vamos ver aqui. Na realidade, a altura 1,8 metros, né? Então, nós temos aqui, então, correção, né? Não é 3,2 não. Então, nós temos 25 vezes, então, vamos verificar aqui os dados dessa questão, tá certo? Então, vamos ver aqui, com calma. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui. Ele tem 25, a massa muscular, ele diz medir de sua altura em metros, se um determinado adulto, que tem 1,8 metros de altura, tá certo? Massa muscular M é igual a 40%, então nós temos 1,8, tá certo? Nós temos 81, tá certo? Nós temos 81, 1,8, seu peso determinado, peso de pessoa em quilograma, massa, aí eu tenho 1,8 ao quadrado, então nós temos, pronto, peraí, eu estava revendo aqui, ó, o que nós encontramos não foi o peso não, viu? Tá certo? O que nós encontramos não foi o peso. Nós encontramos, vamos fazer só aqui a correçãozinha. Pronto. Na realidade, nós encontramos, foi 1,8 ao quadrado. Isso aqui eu tenho que multiplicar por quem? Por 25. Tá aqui, ó. É 1,8 ao quadrado multiplicar por 25. Então, é aí que eu vou encontrar o peso. Só fiz a primeira parte. Então, nós temos 20, tá certo? Ora, mas peso de 3,24 era pequeno demais, homem. 5 vezes 4, 20, vai 2. 2 vezes 5, 10, 12. 20, vai 2. 2 vezes 5, 10, 12. 3 vezes 5, 15, 16. Certo? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Então, nós temos 0, nós temos 10, nós temos 10, 11, 6, 1, 7, 8. Pronto. Temos duas casas decimais. Agora pegou. Então, o peso, na realidade, tá certo? De 81 quilos. Pronto. Lembre, isso aqui que nós encontramos foi 1,8 vezes 1,8. Por isso me assustei. 3,2 o peso.
Então, vezes 25. Então, limpando um pouquinho isso aqui. Então, para concluir a questão, o que nós temos agora? O que ele pede na questão? Nós temos o peso. Na realidade, o nosso peso foi, tá certo? De 81 quilogramas. Pronto. Só que se você observar, ele disse, tá certo? A massa muscular. Ó, a massa muscular é igual a 40%, certo? A massa muscular é 40% do seu peso. Então, é 40% do peso. Então, mais umas continhas. Então, massa muscular, 40%, simplesmente bota 100, tá certo? Do peso. Quem é o peso? 81, certo? Então, simplificando um pouco, então, a nossa massa muscular vai ser 4 vezes 1, 4, 8 vezes 4, 30, 4 vezes 1, 4, 8 vezes 4, 32, tá certo? Então, nós temos aqui 32, dividido por 10, então, fica pronto. Então, essa aqui, na realidade, era o que nós estávamos atrás. Ele queria saber, tá certo? A massa muscular M é igual a 40% do seu peso. Então, M em quilogramas é igual. Então, questão de número 8, veja aí, olha aqui, ó. Questão de número 8, então nós temos, olha aqui, questão número 8, nós temos o item B de bola, certo? 32, presta atenção, 32,4, tá certo? Essa foi a questão de número 8. Então, vamos ver o que diz agora a questão de número 9. Vamos ler com mais atenção. Diz assim, um médico prescreve 375 miligramas de certo medicamento, que é comercializado em uma suspensão de 25 miligramas. Pronto. 25 miligramas por mililitros. Se uma colher de chá equivale a 5 mililitros, então o número de colheres de chá necessárias para administrar a dose prescrita é. Então, lembre, ele tem aqui, lembre, 25 miligramas, certo? 25 miligramas, certo? Então, são 25 miligramas, então, são 25 miligramas por, 25 miligramas por mililitros. Só que eu tenho que colocar nisso em uma colher. Colher bonita, certo? Eu tenho que colocar isso na colher. Só que nessa colher, à medida que eu tenho essa colher, só que essa colher, ela, na realidade, é de 5 mililitros. A unidade dela é de 5 mililitros. Então, eu tenho que despejar aqui e eu estou precisando me medicar. Então, eu estou precisando saber quantas colheres, é isso que ele pergunta. O número de colheres de chá necessário para administrar a dose prescrita. Então, vamos começar a brincadeira. Ora, aqui é só um mililitro. Se eu multiplicar por 5, o que é que eu vou ter? 5 vezes 5, 25 vão 2, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10, mais 2. Então, na realidade, uma colher, ela cabe, presta atenção, a capacidade de uma colher é de 125 miligramas. Pronto, aí ficou fácil. A capacidade de uma colher é de 125 miligramas. Então, o que eu tenho que fazer agora? Simplesmente, eu não tenho que tomar 375 miligramas, divido pela capacidade de uma colher. Então, eu vou dividir isso por quem? Por 125. Tá certo? Que é a capacidade de quem? De uma colher. Então, 375 divide por 125. Então, isso aqui dá 3. 3 vezes 5, 15 para 15, nada. 3 vezes 2, 6, 1, 7 para 7, nada. 3 vezes 1, 3, nada. Então, na realidade, você tem que tomar 3 colheres. Pronto. Na realidade, você tem que tomar 3 colheres. Pronto. Está aí a questão. Bem simples.
Então, vamos lembrar, ó, eu tenho 25 miligramas por mililitros. A colher cabe 5 miligramas. Aí eu quero saber assim, qual é a capacidade das colheres? Então é só multiplicar, porque aqui é 1. Lembre, isso aqui é 1 miligrama. Se eu multiplicar por 5, aí eu tenho 5 miligramas, que na realidade é 125. É bem simples, é como se eu multiplicasse em cima e baixo. É como se eu tivesse multiplicado em cima e baixo, tá certo? É como se eu tivesse multiplicado isso aqui por 5, ó, só para te mostrar como era. Se eu te multiplicar isso aqui por 5, dá 125, se eu multiplicar por 5. Se eu multiplicar isso aqui por 5, dá 5 miligramas. Ó, 5 mililitros, isso não é mililitros, tá certo? Isso é miligrama, mililitro. Pronto, 125 para cada colher. Então, vamos lá. Gabarito da questão D de dado, questão de número 9, gabarito D de dado, ok? Então veja comigo, agora a questão de número 10. Vamos ver o que que diz, o que que nos aguarda a questão de número 10. Beleza! Então eu tenho aqui, que diz, o quadro abaixo apresenta valores máximos de calor metabólico, tá certo? Relacionado com a respectiva atividade exercida. Atividade sentado em repouso, trabalho leve, trabalho moderado, trabalho pesado. Então está aqui o calor metabólico, ok? Quilocaloria por hora. Então, pronto. Agora vamos às opções logo. É só para as opções. O que eu tenho que fazer é analisar, opção por opção. Ora, eu posso ter a sorte de pegar a primeira e está correto. Também posso ter, como a gente chama de azar, acertar só na última. Então vamos analisar, olha, uma por uma. Tem que ser analisado uma por uma. Então, normalmente, tá certo? Você olha por cima e vê o que possa. Tem opção que já não tem nada a ver, mas vamos analisar. Acompanhe comigo, tá certo? O item A. Pegue seu material e acompanhe comigo. Ele diz assim, o valor calórico relativo ao trabalho pesado é 400% do valor relativo ao trabalho leve. Veja, trabalho pesado, veja na tabela. Trabalho pesado, TP, é na realidade na tabela 550. Trabalho pesado. Trabalho leve, tá certo? Trabalho leve é 150. Aí o aluno pode pensar, disso é bom demais, é 550 menos 150 dá 400. Está correto. Não é assim que tem que ser feito. Como é que nós fazemos? É o seguinte, é simplesmente percentual, a melhor maneira para entender percentual é dividir a parte sobre quem? O todo. Então, eu pego 550, certo? 550 e divido por quem? Tá certo? Então, leve. Olha lá, o valor calórico metálico relativo ao trabalho pesado é 400% do valor relativo ao trabalho leve. Trabalho leve é 150. Então, o que é que nós temos aqui na realidade? Então, eu tenho 150. Se nós fizermos essas contas, o que que nós vamos ter? Só para te mostrar. Então, nós temos, vou fazer aqui, depois eu me livro. 55 dividido por 15. Tá certo? Então, eu poderia simplificar, né? Para diminuir essas contas. Então, para evitar as contas, né? Podia simplificar. Então, eu tenho o quê? Se eu simplificar, ó, por 5 dá 11, por 5 dá 3. Ó, 55 por 5 dá 11, por 5 dá 3. Então, vai ficar 11 dividido por 3. Então, vai dar quem? Exatamente isso aqui, ó. 3 vezes 3, 9. Para 11, 2. Né? 20 dá 6. 3 vezes 6, 18. Para 20, 2. 3 vezes 6, 18. Certo? 3 vezes 6, 18. Para 20, 2. Né? Então, bota um 0. Então, isso aqui vai o quê? Uma vírgula. Então, na realidade, isso aqui é 36
né? 36, alguma coisa, né? Então, só para ter ideia. Então, daria 36.360, a ideia de percentual, certo? A ideia de percentual. Lembrando a você, preste bem atenção, certo? Lembrando que 400% implicava o quê? Se você poderia também, deixa eu só dar uma limpeza assim, você poderia também, tá certo? Fazer de uma outra maneira, só para analisar. Isso aqui é uma questão mais de análise. Você poderia fazer assim, imaginar. Olha o que ele pergunta. Ele diz, o valor, tá certo, do calor, tá certo, metabológico, relativo ao trabalho pesado, certo? Pesado é 400% maior do que o relativo ao trabalho leve, tá certo? 400%. Ora, eu poderia ter imaginado assim, Pacífico. Olha, 150, né? Mais 400%, bem mais simples. 400% de quem? De 150, né? Ó, valor relativo ao trabalho leve. Trabalho leve é de 150. Então, eu tenho 400%, o que que nós vamos ter? Ó, 400% de 150, né? 400% de 150. Pronto. Eu simplifico isso aqui, tá certo? De 150. Aqui dá quanto? 600. Tá certo? Ó, 400% de 150, ó. Aqui dá 150, então dá 600. Então dá, somando, eu tenho 150 mais 600, né? 400%, dá quanto? 750. Pronto, que não tem sentido. Tá certo? Relativo ao custo, que lá é só quem? 550. Ora, para poder não ficar, tá certo? Uma questão interessante, mas merece, tá certo? Pronto. Então vamos pegar agora o item correto. Pronto. Vamos pegar o item correto. Ele diz, olha o item correto. O valor do calor relativo ao trabalho pesado, supera em 10%, presta atenção, passa de 10%, certo? Passa de 10%, maior do que 10%, certo? Do valor relativo à atividade leve e moderada. Atividade leve e atividade moderada. Atividade leve é 150. Atividade moderada é 300. Então, isso aqui dá 450. Ora, 10%, se eu botar 10% de 450, vai dar, na realidade, quem? Isso aqui dá 45. Então, aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 450, ó, 450 mais 10%, então dá 495. 10%. Na realidade, deu quanto? Na realidade, o trabalho pesado deu, na realidade, quanto? Deu 550. Então, lembre, o item correto da questão de número 10, lembre a questão correta da questão de número 10, o item correto, na realidade, tá certo? Na realidade vamos ver aqui, ele diz, ó aqui, o item C de casa. O valor calor metabológico relativo ao trabalho pesado supera em mais de 10%, mais 10%. 10% deu 490, 550 deu 495. Então é 550, então supera, ok? Lembre, esse tipo de questão você analisa de várias maneiras, tá certo? Para não perder muito tempo analisar item por item, eu analisei um, verifiquei que era falso e eu fui para outro, tá certo? Então, ok? Exercite. É isso que a gente precisa.